Companheiros, bem-vindos ao canal. Temos aqui a já apelidada Rainha das Naked. E como a maioria de vocês deve saber, o motor é um CP4 de 4 cilindros com 998 cm3. E contamos apenas com 165 cavalos,9 às 11.500 RPM. E nesta até tenho que me ajoelhar porque são 112 Nm às 9.000 RPM. Contamos com um depósito de 17 litros e um consumo estimado pela marca em 6,8 litros a cada 100 km. À frente contamos com uma forquilha telescópica e atrás com um amortecedor central e braço oscilante. Travagem dianteira a cargo da Brembo com um duplo disco de 320 mm. Atrás também é a Brembo e temos um single disc de 220 mm. O pneu da frente é um 120/70 roda 17. Atrás também temos roda 17 e temos um 190/55. Falta-me só dizer que o peso em ordem de marcha são 212 kg e a altura do banco até ao solo são 835 mm. 1,80 m é o que estão a ver. Sem mais demoras, vamos já para test ride. Vamos meter a bichinha a trabalhar. Ela! Olha para este som. Aqui deste escape em titânio. Fogo! Meus amigos, esta não é mesmo preciso. Este escape não é mesmo preciso mudar. Escape em titânio com um sonoro. Pá, eu nunca andei numa MT-10, agora já andei uns quilómetrositos, ainda poucos, portanto isto é quase. É aquele test ride que é pegar na moto quase pela primeira vez. Vamos aqui em modo D. Isto tem 4 modos, tem o D, o C, o B e o A. Sendo que o D é o que tem mais ajudas na condução. Neste momento Power 4, o controle de tração está em 5, portanto quanto mais alto mais interventivo é. Slide Control 3, portanto isto está aqui tudo a bombar. E há para aqui muito mais outras coisas, porque companheiros, esta máquina, em termos de ajudas eletrónicas, tem tudo, como eu costumo dizer, tem tudo e mais um par de botas. Tem ajudas eletrónicas que nunca mais acaba. Epá, e ainda bem que as tem. Eu estou aqui, só em modo D é que eu vou bem, porque isto manda um disparo. Eu ainda só andei em modo D. Claro que mais lá à frente vamos fazer aqueles testes normais, tanto de travagem como os testes de lhe darem um gazito, não é? Para ver como é que ela reage, sendo que vamos experimentar em todos os modos. Eu não vou ser muito agressivo, muito bruto, ok? Porque isto é uma besta, não é? Isto é a verdadeira besta. Ora, vamos lá. Com muita calma, muita segurança, que isto de segurança é o que se quer. Este não devia ter passado por este lado, mas está-se bem. É tranquilo, vamos lá fechar a viseira. Portanto, no modo D, já me fecharam aqui o semáforo, mas no modo D, vou só dar aqui um jeitito à câmera. Ok. No modo D, é isto que vocês vão ver. Vamos começar já por um gazito inicial. O sol está-se a pôr rapidamente, portanto vamos lá, até para vocês não levarem grande seca, vamos lá despachar aqui um bocado o test ride, entre aspas. Eu vou só lhe dar aqui um gás em D. Companheiros, isto é em D, ok? Eu nem sequer acelerei a fundo. Fiquei ali um bocadinho, 3/4. Isto é aquele verdadeiro coice, não é? Das MT, estas Hyper Naked, é um conceito incrível, não é? Portanto, a Yamaha já lançou as Hyper Naked há cerca de 10 anos, já lá vai quase uma década. Isto de facto veio revolucionar tudo o que era naked. Começamos já a testar aqui um bocadinho da maleabilidade aqui no trânsito.
ela parece-me ser bastante maleável. Isto, como eu já referi algumas vezes, não é para fazerem, companheiros. Sou eu a testar com o máximo de segurança, com o máximo de controle. Tenham muita atenção ao trânsito, companheiros, muita atenção. Todo o cuidado é pouco. O engraçado, inclusive nesta ajuda à condução, é que basta tu largares a embreagem, nem precisas dar acelerador. Tu, quando estás a largar a embreagem, ela já está a rolar, o motor já está a puxar. Portanto, só nisto é logo uma grande ajuda. Mais um semáforozinho. Já é aqueles semáforos da praxe, não é, companheiros? Portanto, isto tem 212 kg, não é? Ela a rolar, não sentes o peso, não sentes. E digo-vos uma coisa, a minha Tracer tem 196 kg, eu creio que é isso, e tem cerca de 74 cavalos, também espero não me estar a enganar. Agora, vocês imaginem, esta que tem, ora 12, 16, tem mais 16 kg, a diferença é que a outra tem 74 cavalos, e esta tem 166, companheiros, 166 cavalos, ok? Isto tem Quick Shift, portanto, olha o Quick Shift a funcionar. Este Quick Shift, eu já tinha gostado do Quick Shift da MT-09. Este ainda é mais agradável. Não sei como é que é possível, porque o da MT-09 já era tão bom. Este é uma coisa incrível. Deixa-me meter para baixo o Quick Shift para baixo, Downshift. Olha para isto a andar, meu. Isto não dá para descrever. Isto é a verdadeira besta. A verdadeira besta. Em termos de conforto, portanto, isto não é, lá está, o conceito naked, são máquinas que não se querem, assim, muito confortáveis, ou seja, ela é durinha, a suspensão é mais para o firme, sendo que filtra muito bem. Vamos já experimentar mais para a frente, a tentar perceber se realmente filtra muito bem, mas parece-me que sim, até agora. O banco não é dos mais fofinhos, é assim mais para o rijinho, sendo que nesta Naked já conseguem levar um pendura, já conseguem, porque tem uma plataforma até bastante larga cá atrás. Não sei se está para ver aí com a câmera 360, tem aqui uma plataforma e até me parece ser mais fofinha do que a do piloto, ok? Agora vamos passar aqui pela MJ Paiva. Desde já muito obrigado ao João da MJ Paiva, porque a MJ Paiva tem sido incrível. Eu vim cá entregar a MT-09, como já sabem, o vídeo está aqui em cima, já sabem que eles pregaram-me uma partida. Foi uma cena pós apanhados, não deixem de ver este vídeo, porque de facto foi uma coisa surpreendente. Vão lá ver e vão perceber porquê. Portanto, já falámos aqui na posição de condução, no conforto para o pendura, no conforto da suspensão e no conforto do banco. Posição de condução, a posição de condução é maravilhosa. Como vocês já sabem, eu gosto muito da posição de condução das Naked. E lá está, vou aqui perfeitamente um bocadinho mais para a frente, não sem estar fletido como se fosse numa super desportiva, mas vou aqui muito bem. A super desportiva, um gajo realmente vai mais inclinado, vai mais agarrado ao depósito, esta não, esta tem uma posição mais direita, embora seja inclinada para a frente. A maior parte da tecnologia desta moto, inclusive acho que o quadro, não sei se estou a enganar-me ou não, mas creio que não, deriva tudo da R1, portanto estão a ver o maquinão que aqui está, ok?
Ajudas à condução, não sei se já tinha referido, portanto isto já tem aquele sistema de 6 eixos, que te permite ter ajudas à condução em tudo. Inclusive podes definir a velocidade máxima a que queres que ande a moto. Olha, temos que desviar aí, que é para dar aqui lugar à ambulância passar. Aí está ela, já passou. Esperemos que não seja nada de grave. Quando é aquelas coisas mais graves, às vezes nem sequer vão a apitar, não é? Pelo menos é o que me têm dito. Portanto, aqui é uma situação de emergência, sendo que eu de vez em quando falha-me e vou ao neutro. Lá está, porque eu também tenho o hábito de andar sempre a trocar, a mexer aqui na embreagem, que neste caso não tenho assim grande necessidade. Ela aqui na calçada, porta-se quase como uma trail. Não, um bocadinho mais rija, também não exageremos, mas aqui no empedrado vai perfeitamente impecável. Assim, descrevendo-vos já aqui os comandos do guiador, lá mais à frente já teremos o teste de travagem e o teste de aceleração nos outros modos que são mais agressivos, ainda consegue ser mais besta. Vamos aos comandos então do guiador, a ver se não vem aqui, se não vou atrapalhar aqui nada no trânsito e se vai tudo em segurança. Portanto, aqui tens o corte de corrente, aqui tens o run, não é? Que eu chamo start, a Yamaha chama run. Aqui é a tal rodinha para andares a navegar aqui nos menus. Travão da frente, não é? Este travão é uma coisa mesmo fora de série, mas tem que ser, para parar num bicho destes tem mesmo que ser. Acelerador, não vejo aqui cabo nenhum, portanto tens aqui uma resposta a um acelerador sem cabo, pelo menos é o que me parece, companheiros. Ou muito me engano, ou é ride by wire, ou como é que eles chamam isto. Top, uma resposta, uma sensibilidade maravilhosa. Portanto, em relação a este lado, basicamente está tudo explicado. Os espelhos, embora sejam um bocadinho saídos, sinto que falta-me aqui um bocadinho de visibilidade. Não sei se eles teriam que ser ajustados, provavelmente sim. Provavelmente isto teria que ir um bocadinho mais à frente e teria que ser ajustado a mim. Sinto que não tenho muita visibilidade, tanto num como no outro, ou seja, tenho quase que me inclinar para ver, porque eu tenho em crer, até tenho em crer que este guiador ia um bocadinho mais à frente se estivesse regulado para mim, ok? Deixa-me lá ver se este me deixa passar. Deixa, com certeza, isto é malta civilizada. Eu vou tentar aqui arranjar um bocadinho de mobilidade, só mesmo naquela, também não demorarmos aqui muito com o test ride. Tenho que descrever ali o outro lado, deixem-me só parar. E isto aproveitamos para testar o que é uma máquina destas, a terem que ir para o meio da cidade e terem que se desenrascar, não é? E até agora está-se a portar como gente grande. Aqui é para mudar os modos de potência. Aqui temos os médios, os máximos, pisca direita, pisca esquerda, desfaz ao centro, buzina, 4 piscas. Basicamente é isto no fundo é o cruise control, portanto acertas a velocidade que queres ir e é o cruise control. Vou abrir aqui um bocadinho o visor ou abrir aqui um bocadinho o capacete. Eu ainda estou um bocado constipado, companheiros, já devem ter reparado nestes últimos 3 vídeos. Eu tenho andado com a voz às vezes um bocado, e até um bocado obstruído das vias nasais, mas é o que é. Não posso fazer muito por enquanto. É dar tempo ao tempo. O display, eu creio que isto tem vários modos de display. Já sabem que o João, na rubrica do Tudo o que Precisas de Saber, vai-vos explicar tudo. Vamos entrar dentro do display, entrar nos vários modos, perceber como é que podemos ajustar manualmente cada uma destas ajudas eletrónicas, não é? E
Epá, e pronto, no fundo é isso, e não vamos perder muito mais tempo com isto. Isto de facto está um bocado engatado de trânsito. Epá, isto é realmente um bom teste para uma máquina, uma 998 centímetros cúbicos com 166 cavalos, testar a ver como é que ela se porta no meio da confusão. Não estava à espera de um teste tão atribulado em termos de trânsito, confesso. Com uma máquina destas, sobretudo, é para lhe dar assim um bocadinho, um cheirito, assim numas curvas, fazer umas curvas com muita delícia, porque é sobretudo para isto que elas foram desenhadas, não é? Sendo que esta tem aquela mais-valia em relação a outras Naked, que creio eu que levas aqui um pendura já muito mais confortável, pelo menos é o que me parece. Ora, já passámos a confusão, fechar aqui a viseira do capacete. Sei que a CMS já me vai enviar o pin lock. Ora, vamos ver como é que isto passa aqui. Epá, passou aqui na lomba, que foi uma maravilha. A CMS já me vai mandar o pin lock para o capacete. Pá, obrigado CMS por todo o apoio que têm dado ao canal. Muito obrigado mesmo. Ora, passou aqui muito bem. Mais uma abaixo. Obrigado também à Go Leica Pro, mais uma vez vamos aqui a gravar com aquele famoso suporte da Go Leica Pro, que já tem sido requisitado por muitos motovloggers desde que eu ando aqui com ele. Pá, fico feliz de poder dar uma contribuição aí aos companheiros, pá, e informar-lhes que a Go Leica Pro tem lá este material muito bom. Também havemos de experimentar na tal rubrica do tudo o que precisas de saber, uma softbox que a Go Leica Pro me enviou, e vai ser o próximo teste com um material que ainda não experimentei, mas que mais uma vez te agradeço, Ivo, muito obrigado por todo o apoio que tens dado ao canal. Pá, obrigado também à Barbearia Infante. Fica já marcado, amanhã ou depois de amanhã vou ir cortar o cabelo, dar uma aparadela na barba. Tem que ser. Vamos lá então aos testes do costume. Já estamos aqui nesta parte da pista de testes, onde costumamos experimentar todas estas coisas. Vamos começar com a travagem, primeiro à frente, depois atrás, e a seguir as acelerações nos outros modos de potência. Deixa-me ver se vem algum. É aquilo que eu digo, eu tenho que espreitar assim um bocado para ver se vem alguém. Vamos aqui na casa dos 70, vou travar com o da frente, 64, 65, só dar aqui mais um jeitito, ver se não vem ninguém, ok, vou travar. Pronto, pá, companheiros, isto é Brembo ao mais alto nível, é que nem togiu nem megiu. Vai ser giro eu a traduzir isto para outras línguas, a meter legendagem, a traduzir para outras línguas. Togiu e megiu deve dar um resultado impecável, porque como sabem eu traduzo os meus vídeos para muitas línguas. Obrigado Grécia, obrigado Itália, obrigado Espanha, Brasil, Polónia, Alemanha, Inglaterra, epá, tantos que veem o canal e que têm dado um apoio incrível e têm-me dado uma satisfação incrível de vos ver no canal. Vamos então aqui nos 68, vamos testar o de trás, vamos à bruta, ao de trás. Epá, lá está, é aquela travagem mais abrandada. Epá, mas trava de uma maneira, companheiros, trava de uma maneira. Este ABS um bocado mais interventivo, ouvi o gajo, mas epá, muito fixe, pá, dá-te mesmo segurança, não é? Dá-te mesmo muita segurança. Ora, embora eu saiba que para mudarmos os modos de potência não é preciso parar a moto, basta desacelerar, mas eu, como ainda não conheço bem o material, vou encostar aqui um bocadinho em segurança e perceber como é que isto se faz. Como não sabe, quem não sabe é como quem não vê. Portanto, o modo D eu vou mudar-lhe para o modo C.
Ora, vamos então aqui no modo C e vamos lá experimentar isto, a resposta deste motor com o modo C. Isto tem para aqui umas raízes de árvores valentes. Vamos lá dar-lhe. Companheiros, digo-vos uma coisa, isto até assusta, meu. Isto até assusta. A jarda disto até assusta. Não é à toa que lhe chamou a besta. E está no modo C, companheiros. Ainda não fui nem ao B nem ao A. Ok? Vamos lá tentar mudar aqui o modo só largando o acelerador, a ver se conseguimos. Portanto, eu vou aqui, se eu fizer aqui um ajuste, não, eu de facto não estou a conseguir mudar os modos sem ter a moto parada. É engraçado. É suposto, mas eu não estou a ver como é que é. Portanto, mais vale parar e não perdermos mais tempo com isso. Pois agora já está para poder mudar. Há de haver forma de mudar com a máquina em andamento, desacelerando só, tal como eles dizem, mas eu de facto não estou a conseguir. Desculpem a ignorância. Epá, eu já estou a sentir uma resposta do gajo e ainda só lhe dei aqui um toquezinho no acelerador. Portanto, companheiros, isto vai ser um coice. Vai lá, vai. Eu só estou a dar um toquezinho. Bem, isto a curvar, isto curva, companheiros. Olha para isto a curvar, não? Ai, que delícia, meu. Que delícia. Que delícia. Só estou a dar um cheirinho. Só deixar passar aqui um bocadinho estas curvinhas, porque isto quando disparar estou mesmo a ver o que é que vai ser. Bem, eu nem me quero esticar muito com isto. Bem, e depois a segurança com que tu pões a moto outra vez na velocidade em que tu queres. Pá, isto realmente, a tecnologia é uma coisa por demais, não? A tecnologia mesmo. Ai, tão bom. Esta menina lá na garagem, companheiros. Ai, o jeito que isto me dava. Cada vez que tivesse assim um picozinho de ansiedade, agarrava logo nela. Ia dar umas curvas, passava-me logo tudo. Isto é o chamado Alprazolam. Ou Xanax, não é? Tu agarras num bicho destes, tens o Xanax tomado, não há hipótese. Ora, vamos encostar aqui outra vez, porque já sabem que eu sou um nabo do caraças e não estou a conseguir mudar os modos. Eu nem devia de mudar isto para modo A, mas enfim, tem que ser, tem que fazer o teste. Vocês estão à espera disto. Tem que ser, não é, companheiros? Epá, eu nem vou dar já gás ao início, porque estão a ver as ajudas todas a diminuir, da potência do controle de tração e do slide control, está tudo cá em baixo. Portanto, estou a ter ajudas pouco interventivas. Ela está a virar mesmo, já virou. Ela está logo virada à besta, mas quando começa, epá, isto é modo A, companheiros, é só mesmo mais um bocadinho, porque eu tenho que arranjar aqui espaço, porque isto quando disparar, isto tem que disparar em segurança. Eu não vou disparar aqui isto numa curva, porque isto vai ao rubro, e vocês vão ao rubro comigo. Ai, eu só estou mesmo a dar um toque, e ela está a sair. Epá, o sol está lindo. Está-se a pôr de uma forma linda. Olha para ele aqui à frente. Ei, que maravilha. Vamos ver como é que vai ficar a imagem, que às vezes as câmaras são um bocado sensíveis quando começa a cair o sol. Mas espero estar aqui uma imagem brutal. Não se esqueçam de subscrever o canal, companheiros. Por favor, subscrevam o canal, pá. É uma grande ajuda que me dão. Ora, vou só para passar este. Olha para isto. Esquece, meu. Esquece,
esquece, pá, fogo, que power, meu. Vou aproveitar o quick shift e tudo, vou-me lembrar que isto tem quick shift. Olha para isto a curvar. Olha para isto, olha para isto, olha para isto. Fogo, que é isto, meu? É pá, fogo, esta máquina. Isto é só, pá, eu tenho sempre aquela cena que digo, isto é só a melhor, esta é mesmo a melhor naked que eu já andei, companheiros. Não há hipótese, não há hipótese. Pá, há aí muita coisa boa e que eu tinha de certeza, mas esta é a melhor naked que eu já andei, não há hipótese. Olha para isto. É pá, fogo, vai lá, vai. Eia, bem. Pá, companheiros, nem me vou esticar mais, o vídeo já vai longo. Isto dava um vídeo de 3 horas com as minhas emoções nesta bichinha. Mas nem me vou esticar mais, companheiros. Fica aqui um grande abraço. Não te esqueças de ser feliz. Epá, porque isto é do caraço. E vamos lá então às curvinhas finais. Só para lhe dar gás, meu. Só para lhe dar gás. Vamos lá. Ai, olha isto a deitar-se. Ai, que isto deita-se tão bem. Isto deita-se tão bem. Vai-te deitar lá em casa. Deitas-te na garagem, ficas lá à minha espera até outro dia. O que é que dizes? O que é que dizes, bichinha? Eu diria-te que sim, sempre. Grande abraço, companheiros. Boas curvas em segurança, está bem?